Estão me escutando? Meu nome é Eva Rosane, sou aluna do terceiro semestre de Geografia, licenciatura, e a aula de hoje que eu preparei é o processo de industrialização. Procurei estudar um pouco sobre a literatura e também trouxe alguns slides. Todos embaixo tem a sua o site que eu tirei, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto. Eu fiz um modo que fique didático mais fácil possível. Eu espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, deixei meu e-mail também, pode entrar diretamente em contato que eu vou responder assim que possível. Agora sim. Boa noite. Meu nome é Eva Rosane. Sou aluna do terceiro semestre da Geografia Licenciatura. A aula de hoje será sobre processo de industrialização. O material que eu colhi, o objetivo dele foi trazer a forma mais prática, mais fácil possível de entendimento. Embaixo de cada slide que foi tirado, eu coloquei a fonte, para vocês quiserem se aprofundar mais um pouquinho no assunto. E qualquer dúvida também deixei meu e-mail. Assim que possível, eu vou entrar em contato e tirarei todas as dúvidas. E claro, a qualquer momento nesta aula, vocês perguntem mesmo, porque tem que sair daqui sem dúvida nenhuma, para quando chegar na hora da prova, ter uma clareza de respostas. Bom, vamos dar início então? Primeiro é o processo de industrialização, como eu havia falado. Aqui eu coloquei um conceito básico de industrialização. É uma atividade econômica que surgiu na primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII, início do século XIX, na Inglaterra. Sua finalidade é a transformação da matéria-prima em produto comercializável, utilizando a força humana, máquinas e energia. Então, o capitalismo se iniciou lá na Itália, e quando o homem começou a trabalhar utilizando máquinas, manufaturado. Vamos para o próximo slide. Industrialização. A industrialização é o processo pelo qual o homem passa a ter domínio da atividade de produção mecanizada, tendo como objetivo a maximização dos lucros. A máquina a vapor revolucionou a história do mundo, substituindo a mão de obra artesanal pela mecanizada e criando uma centralização do capital e divisão do trabalho. Porque antes disso, eram famílias que produziam. Então, fazia todo o serviço. Seria no campo, vamos supor, arava, plantava, colhia, vendia. A partir daí, começaram a distribuição do trabalho, né? Um homem só plantava, o outro só colhia, e assim consecutivamente. Só que o capital se localizava na mão de um. Começou também a divisão da sociedade. Ele centralizou o capital. Passar para o próximo. A industrialização é o nome que se dá para o processo no qual os países deixam uma economia voltada para a agricultura ou para a manufatura. Para adentrar na modernização do processo industrial,
O início desse processo teve o pioneirismo na Inglaterra, através da denominada Revolução Industrial. Como já havia falado no slide passado, esse pioneirismo começou na Europa, na Inglaterra, né? Teve a primeira Revolução Industrial, segunda e terceira. Mas dentre a mais importante foi a primeira, porque ali foi o marco, o começo, né? Vamos passar para o próximo. Se tiverem alguma dúvida, se estiver passando muito rápido, podem perguntar, pedir para me retornar também. Principais aspectos da industrialização, tá? Foram: a fase tem como principal característica o crescimento das empresas e tecnologia, substituição do homem pela máquina, produção sai de uma pequena escala e passa para uma grande escala, mudanças estruturais na sociedade. Por que mudanças estruturais? Porque aquela pessoa que era do campo, ela tinha um modo de vida. Quando ela passou para a cidade, ela teve que se adaptar a um outro modo de vida. A maior parte da população, que era rural, se torna urbana, que é o êxodo rural. Mudanças nas relações de trabalho. Relações de trabalho é aquela relação que cada homem tem o seu desempenho. Ele não é mais aquele faz tudo, aquela pessoa que ela faz todas as funções, não, vai ser designado tarefas para ela. Indústria artesanal. Então, esse processo é o estágio mais primitivo da indústria, onde o artesão executa todo o processo produtivo de forma manual. Então, como é feito isso aí? Vou dar um exemplo. Aqui quem vai para Rio Grande. Para Rio Grande, dali eles plantam muita cebola. Então, eles vendem resta de alho. Essas restas são feitas de palha, é um capim mais grosso, e são feitas artesanalmente, tiradas da natureza, colocadas a cebola e colocadas para vender. Quando vocês passarem para ir no cassino, vocês observem, geralmente tem, no verão tem muito. Quem vai para Porto Alegre, tem os indígenas que trabalham com balaios ali para vender, tem bastante artesanato. Essas imagens que eu coloquei, essa aqui é uma produção de um vaso de barro, né? Então, ele era feito totalmente artesanal. O barro extraído da natureza, utilizando as técnicas que é a mão, por isso que é artesanal. Tá? Aqui pode ser um chapéu que ele esteja fazendo, pode ser um balaio, mas totalmente artesanal e com produto retirado da natureza. Embaixo tem, se vocês quiserem se aprofundar, o site que foi retirado. Mas nós temos aqui, quem vai para Rio Grande, alho, cebola. Quem vai para Porto Alegre, nós temos os indígenas que trabalham com balaios, bastante artesanato. Todo o processo que é feito com a mão, utiliza a mão, artesanato. Indústria manufatureira. Surge com o desenvolvimento mercantil e capitalista. Nesse estágio, inicia-se a divisão do trabalho e o trabalho assalariado. Os meios de produção concentram-se nas mãos do dono do manufatureiro. Então, aqui se deu o início realmente da indústria, né? Quando o mercantil capitalista, quando ela se expandiu, ela teve uma expansão. E a divisão do trabalho, que aí já passou, ter o torneiro, ter o eletricista, as profissões começaram a surgir, as técnicas.
e o meio de produção na mão do dono. Então, centralizou o dinheiro, sempre se centraliza na mão do dono. Esse filme aqui, Tempos Modernos, que está nesse slide, é um filme bem interessante, que ele demonstra bem como funcionava, que aí eles botaram a mão na cabeça, ó, o que eu vou fazer agora com essas máquinas? Elas estão substituindo nossa mão de obra, né? E eles começaram a coçar a cabeça, né? Então, manufaturado, feito pela mão. Manufatureiro, o exercício da indústria. O dinheiro se concentra na mão do dono e já temos a máquina que substitui o que precisava de 10 homens, hoje necessita de 2, 3. Vamos passar para o próximo. Indústria tecnológica ou de ponta. É a indústria moderna, onde há uma redução drástica do número de trabalhadores, em decorrência da grande automação das linhas de montagem. Olha, isso aqui é uma indústria de carros, né? Em série, uma alta produção. Olha os bracinhos mecânicos aqui, ó. Então, onde o homem trabalhava, indústria tecnológica de ponta, substituiu pela mecanizada. Esse aí já é robótica, né? Então, tecnológica ou de ponta. Vamos passar para o próximo. Fruto da renovação técnico-científica informacional. São exemplos da indústria tecnológica de ponta, as de informática, telecomunicações, farmacêuticas, biotecnologia, produtos eletrônicos, aerosols e outros. Essa técnico-científica informal, hoje, praticamente a gente não se vê sem um telefone celular, porque a necessidade não é só porque ele é bonito, ou porque ele pode colocar aplicativos, ele tem muita memória. Não, é necessário para te pegar um trabalho, para te estudar na universidade. Ele se torna necessário, como o computador. A farmácia. Hoje nós estamos passando por um momento de crise no Brasil, tanto econômico como de saúde, né, com o coronavírus. Então, antigamente, uma vacina demorava anos e anos para desenvolver. Com a tecnologia, acredito que até janeiro a vacina estará disponível. Antes era anos, hoje são meses. Então, a indústria farmacêutica, ela é de ponta. Vocês estão me escutando? Estão tendo alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? Podem perguntar. Passar para o próximo. Indústria e a produção industrial. Classificação. Bens de produção, também chamados de indústria de base ou pesada. Transformam matéria-prima bruta em matérias industriais, sendo a base para outros ramos industriais. As indústrias de bens de produção se dividem em duas vertentes, as extrativas e as bens e capital. Olha só, esse aqui agora é a qualificação das indústrias. Como é que elas se como é que elas se organizam no espaço? Então, nós temos duas, as extrativas e as de bens e capital. Agora nós vamos conhecer ela. Isso aqui é bem importante. Indústrias extrativas são as que extraem matéria-prima da natureza, vegetal, animal ou mineral. Saem
sem que ocorra alteração significativa nas suas propriedades elementares. Exemplo, indústria madeireira, produção mineral, extração de petróleo e carvão. Nessa foto aqui, está a primeira plataforma, a P1, construída no Brasil, nessa imagem. Então, por que ela é uma indústria extrativa? Porque ela extrai o produto da fonte, que é a natureza. Então, ela extrai. Por isso que ela é extrativa. Vamos passar para o próximo. Indústria de equipamentos ou intermediários são responsáveis pela transformação de bens naturais e semi-manufaturados para a estruturação das indústrias de bens intermediários e de bens de consumo. Exemplo, siderúrgica, petroquímica. Bom, o que quer dizer isso aqui, bens intermediários? Se a primeira é extrativista, ela extrai o mineral, a madeira, ela extrai. A intermediária, ela molda esse mineral. Por exemplo, ela extrai ferro. A mineral, a intermediária, ela desse ferro, ela molda ele para construção civil, para estruturar um edifício, estruturar uma casa. Então, ela prepara ele. Por isso que são bens equipamentos intermediários. Vamos passar aqui mais uma. Aqui eles estão preparando ferro, para dar um melhor entendimento de bens intermediários. Olha aqui, ó. Aqui vocês podem ver os canos de ferro, que são chapas de inox. Então, como eu havia explicado, vai construir um prédio, tu vai precisa de rodas, pneus para tratores. Então, essa intermediária, ela produz, ela abastece as indústrias para elas poderem vender os produtos. Por isso que elas são intermediárias. Opa, deixa eu me posicionar que eu estou me abaixando cada vez mais. Que horror. Bom, próximo. Indústria de bens duráveis são as que fabricam mercadorias não perecíveis. São exemplos. Esse tipo indústrias automobilísticas, móveis, comerciais, material elétrico, eletrodomésticos, etc. Então, essas indústrias, aqui, novamente o carro e a mecanização dele, a robótica. Então, é a indústria de bens duráveis, bens que duram, já diz o nome. Tem tempo de vida útil, né, duráveis. Vamos passar para o próximo. Indústria de bens não duráveis, já diz o nome, não dura. Produzem mercadorias de primeiras necessidades e de consumo generalizado, ou seja, produtos perecíveis. Exemplo, indústria alimentícia, têxtil, de vestuário, remédios, cosméticos. Bens não duráveis, consome e termina. Por isso que ele não dura. Aqui a foto, eles estão manipulando o frango. Então, tem o prazo de validade, ele é manipulado, ele vai para o super, é vendido, novamente, vai lá e compra deles de novo, porque ele não tem durabilidade. Próximo slide. Onde essas indústrias estão localizadas? Próximo aos centros consumidores das fontes de matéria-prima, oferta de energia, água, mão de obra, incentivos fiscais, e etc. Então, próximo aos centros consumidores, próximo de quem consome.
das fontes de matéria-prima, de energia, água, mão de obra. Incentivos fiscais que são oferecidos para eles. Um exemplo, na Bahia, o governador, ele, claro, nós estamos falando isso aqui, vamos trazer local, ele oferece 2% de incentivo. No Rio Grande do Sul, 8%. Não, então eu vou para a Bahia, porque a Bahia está mais em conta. Eu vou ficar lá e vou ter mais lucros lá, porque o objetivo da indústria é lucros. Então, é sempre redução de lucros. Para ela, é um aumento, mas redução na relação de produção. Produz quanto mais barato, mais vende, mais ganha dinheiro, mais centraliza o dinheiro. Entre os maiores parques industriais do mundo estão na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Europa Oriental, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália, Europa Oriental, Rússia, Extremo Oriente, China e Japão, América do Sul, Brasil, São Paulo. Bom, eu vou mostrar um mapa agora que vai ficar, acho que, mais claro. Olha, aqui nos mostra a localização das indústrias e a sua importância, né? Ó, grandes áreas industrializadas. Esse amarelinho aqui mais clarinho, ó, Estados Unidos, Grandes Lagos, a região ali, essa região dos Grandes Lagos, é onde está instalado a Microsoft, né? No caso do Vale do Silício. Depois nós temos aqui o Oriente, a Europa Ocidental, olha, bem grande o parque dela. Nós temos aqui a Europa Oriental e o Japão. O Japão tem uma grande importância também, ó. Tailândia. Bom, áreas industrializadas. E baixinho. Aí vem tá pequenininho o mapa para mim aqui. Bom, aí vamos passar então para industrializadas menores. Aí o Brasil é uma das menores, né? Buenos Aires também aparece aqui. É bem interessante que eles falam o Rio de la Plata, porque é daqui que escoa a boa parte do que eles produzem, né? Que o nosso escoamento é marítimo. Aí tem uma questão do oeste da Austrália. Vamos passar para o próximo. Eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês entenderam, senão a gente retoma de novo alguma coisa que ficou perdida, que não ficou bem esclarecida. Ó, setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes amparatos tecnológicos. Parques alternativo, que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Olha só, setor industrial tem que ser, setor industrial tem que ser modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticada, parará. O que ele nos pede aqui? Indústria não possui grandes aparatos tecnológicos. Quais delas? É a indústria moderna, indústria de ponta, a indústria tradicional, indústria de bens de consumo ou indústria de bens intermediários. Bom, eu vou botar uma enquete aqui para ver se vocês entenderam. Não precisa ficar com vergonha se não entenderam, pode perguntar, eu estou aqui para isso. Iniciar a enquete, ABCD, acho que não, acho que é isso aqui mesmo, ABCD. Eu acho que é isso.
Se vocês puderem responder. Bom, o resultado, a maioria votou na C, indústria tradicional. De 9, 4 só marcaram as alternativas. Eu vou publicar. A alternativa certa é a C, indústria tradicional. Não possui grandes aparatos tecnológicos. Ela não é de ponta, ela não é moderna, ela está indo. No Brasil tem bastante. Bom, vamos passar para o próximo slide. Vamos lá? Vamos organizar aqui. Agora nós vamos embarcar numa viagem no túnel do tempo, próxima parada, industrialização brasileira. Eu fiz uma brincadeira. O nome dessa locomotiva é a Baronesa. Foi a primeira que veio para o Brasil, a título de curiosidade, na verdade, né? Aí eu coloquei o ano, de onde que ela veio, ela está no museu hoje, né, exposta. É bem legal, porque nós vamos embarcar para conhecer como é que começou a industrialização no Brasil, como é que ela chegou, como é que ela se desenvolveu, né? Vamos lá, então, vamos começar? O Brasil teve seu processo de industrialização tardio. Bom, ele começou como? Substituição de importações. O Brasil exportava café e importava os produtos da Europa e bens não duráveis. O que são bens não duráveis? Eletrodomésticos, batedeiras, liquidificadores. Então, ele exportava café e importava bens não duráveis. No início do século XX, porém, a Inglaterra entra em crise. Primeira Guerra Mundial, logo em seguida a crise da Bolsa, depois a Segunda Guerra Mundial, e passa a produzir produtos para a Segunda Guerra. Que produtos são esses? Em vez dela produzir chapéu, ela produzia roupas para o exército. E, então, ela substituiu. As indústrias que trabalhavam para fazer calças, bermudas, ela passou a fazer todos esses produtos para o exército. Então, o Brasil não tinha como exportar, ela não estava produzindo. E também quem é que ia tomar café em plena
guerra. Parei um pouquinho que eu vou parar para tomar um café. Não tem como fazer isso, porque a bala comia, né? Então, incipiente. Essa é uma palavra bem importante. O que é incipiente? É devagar, lento, né? O Brasil compra equipamentos da Europa, começa a produzir bens de consumo não duráveis, roupas, etc. Mas ele compra esses equipamentos da Europa, esses equipamentos são velhos, já são ultrapassados. E aí ele começa a produzir roupas, chapéus. Tardia. Por que foi tardia a industrialização? A Europa e os Estados Unidos já estavam na segunda revolução industrial, quando o Brasil começa a primeira revolução. Então, olha só, ele comprou produtos o Brasil, quando está na primeira revolução, a Inglaterra já estava no segundo com os Estados Unidos. Ele comprou os equipamentos que eles usaram lá na primeira revolução. Máquinas atrasadas, incipientes, sem competitividade, não teve grande mudança na sociedade. Por que não teve grande mudança na sociedade? Porque foi muito devagar, foram poucos que compraram, não teve grandes investimentos. E as máquinas eram muito atrasadas. Então, o Brasil, quando lá estava na segunda, já quase indo para a terceira, nós estávamos recém entrando na primeira, nós não tínhamos nem como competir. Vamos passar para o próximo para entender. Aí entrou a era Getúlio Vargas. Vamos entender a era, por que era Getúlio Vargas? Estatais, intervenção do Estado no processo de industrialização do capital era do Estado. Então, intervenção do Estado no processo da industrialização. O Estado investiu. O capital, o dinheiro era do Estado. Ele investiu na indústria de base. A indústria de base é aquela indústria que nós estávamos falando, ou indústria pesada, que é a indústria que extrai, a indústria de extração. É necessária essa indústria para as outras indústrias se desenvolverem, porque essa é a indústria, a base das outras. A companhia, a primeira indústria de base que ele comprou, comprou não, ele fez, ele criou. Companhia Siderúrgica Nacional, também conhecida como CSN, localizada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, responsável pela produção de aço, tá? Então, ela é bem importante também, porque ela está localizada entre Minas Gerais e São Paulo. Uma localização bem estratégica. Getúlio Vargas era estrategista. Então, essa empresa estatal, ela tinha que produzir lucros para o Brasil. Ter uma produção e autossustentação. Tá? Foi a CSN, a primeira indústria que nós tivemos de base. Bom, depois nós tivemos a Petrobras, no Recôncavo Baiano, na Bahia, extração de combustível. Foi a primeira extração que nós tivemos realmente de petróleo. Foi procurado em vários lugares no Brasil, que foi uma corrida para o petróleo. Quem encontrasse petróleo, o ouro negro, né, a corrida do ouro. E ele foi encontrado, essa jazida, na Bahia, no continente, não no oceano, no mar, tá? Então, foi a primeira extração que nós tivemos. Ele tinha até uma política, era política O Petróleo é Nosso. Bom, aqui só uma observação que eu coloquei. Vargas era um governo de centralização. O primeiro investimento na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, veio de um acordo com os Estados Unidos. Ele conseguiu investimentos também, ele trouxe para investir. Claro, que ele fez um acordo, né? Então ele centralizava o capital. Getúlio Vargas. Aí começou
a indústria no Brasil, a Era Brasil. Vamos passar para o próximo. Logo, próximo presidente, Juscelino Kubitschek de Oliveira, 50 anos em um. Esse foi o slogan dele, 50 anos em um. 1956, relação do capital privado e estatal. Tá? Agora nós vamos entender essa relação, capital privado e capital do Estado, público-privado. O Brasil se endividava com o FMI, Fundo Monetário Internacional, dívida externa, para proporcionar infraestrutura para as indústrias, como a Volkswagen. Então, ele pegou dinheiro emprestado do Fundo Monetário e investiu nas empresas privadas. Tá? Começou o endividamento do Brasil. Depois, capital público, a construção de rodovias e a deterioração de ferrovias. O que quer dizer isso aqui? Por quê? Para vender o carro, tinha que ter rodovia. Porque senão como é que o carro ia andar em estrada de chão? E o nosso Brasil também era rural nesse momento. Então o colono lá usava a carrocinha dele, lá o cavalinho, o boizinho dele, né? E a maioria das nossas cargas, na época, eram por ferrovias, por trens. Então, olha a estratégia. Deteriora as ferrovias e constrói rodovias para favorecer quem? O capital privado, que aí abriu para o capital, as indústrias do exterior se instalarem no Brasil. Mas eles também tinham que ter uma garantia para se instalar aqui no Brasil. Como é que eu vou me instalar lá e vou vender para quem? Isso aí, então, foi tudo uma política de governo. O Brasil passou, a capital privada, exemplo, automobilísticas Volkswagen, que é, no caso, as empresas a indústria de carros, né? O Brasil passou de rural para urbano, êxodo rural. O êxodo rural começou nesta fase. Por quê? Porque ele não investia mais no campo. Ele também reduziu os investimentos no campo. O agricultor começou a passar trabalho, começou a faltar o mínimo necessário para ele viver. O que ele fez? Vou para a cidade. A cidade tem médico, a cidade tem trabalho, eu vou para lá. Claro, quando ele chegou não era aquela maravilha, né? Mas era um pouco melhor do que ele vivia lá no campo. Então, isso aqui tudo faz parte da política de Juscelino Kubitschek de Oliveira. A construção de Brasília também foi nessa época. Investimentos em obras, porque já tinha a siderúrgica que o Vargas fez. Nós tínhamos a energia que o Vargas deixou de herança para ele, que eram as indústrias de base. Agora ele precisava o quê? As indústrias de bens duráveis. Foi o que ele fez. Foi as empresas de automóveis. Nessa época também, a indústria de construção foi assim, teve bastante investimento pelo capital privado, privado e público nessa época, porque Brasília mesmo é um capital público, quer dizer, começou o desenvolvimento, tá? A indústria da mineração, eletrodomésticos, eletrônicos, exploração mineral, todas essas ele trouxe, ele abriu o capital, o Brasil, para as empresas se instalarem. Ele pegou o gancho do Vargas e deu seguimento. Claro que o Brasil aqui estava endividou. Vamos passar para o próximo. Período militar, crescimento econômico. Países ricos financiam os países emergentes e subdesenvolvidos, Banco Mundial e FMI. Agora nós vamos trabalhar com os tópicos. Esses tópicos são bem importantes, para poder entender esse cenário. O Brasil faz obras faraônicas, muito gigantescas, muito grande. Expande as rodovias. Ele corta de norte a sul.
o Brasil? Tudo em rodovia. Hidrelétrica de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu, ela fica localizada ali entre a fronteira do Brasil e o Paraguai. Foz do Iguaçu, as cataratas ali. É uma das maiores hidrelétricas do mundo. A Ponte Rio-Niterói. A Zona Franca de Manaus, linha de produção com redução de impostos. Indústria produziu bens de consumo não duráveis. Classe média consome muito, liquidificadores, batedeiros, etc. A Zona Franca de Manaus, no Amazonas, lá não tinha nada. O que ele fez? Levou para lá a indústria para gerar renda para o Estado e empregar os trabalhadores. Tá? E nesse momento a classe média estava em ascensão devagarzinho, aí começou o grande consumo. Tá? Nisso tem a crise mundial, ou a crise do petróleo. Leva o Banco Mundial, o FMI, ao aumento de juros. Isso no exterior, nos atinge nós aqui no Brasil, porque nós estávamos devendo para eles. Né? Nós tínhamos uma relação, então estava ligado. O Brasil não consegue pagar seus empréstimos, a dívida pública e a dívida pública, nossa interna e externa, aumenta, porque ele não consegue pagar, porque aumentou os juros, estourou a crise. Né? Esse foi o período militar. Vamos passar para o próximo, para entender o segmento da indústria, como é que ela veio vindo até os dias atuais. Década de 80, também conhecida pela década perdida. Ai, meu Deus, aqui eu botei errado, de 80 mil... Desculpa, aqui eu coloquei 1985 a 1989. 85. Só um minutinho, que ali eu coloquei e deu um probleminha, eu tenho que arrumar aquele slide. Onde é que tá que eu coloquei aqui? É 1980 a 1989. Estagnação da economia. A inflação do Brasil estava a 1000 pelo Brasil. Tu ia de manhã, assim, ó, tu recebia o salário hoje, de noite. Tu ia fazer as compras amanhã, hoje, vamos supor, o feijão estava 7, amanhã ele estava 10. Então, o salário, na verdade, ele foi arrochado, porque ele não acompanhava a inflação dos produtos, e os produtos mínimos possíveis para as pessoas viverem, porque elas já estavam na cidade. Então, elas não plantavam, elas não tinham um animalzinho lá para matar, elas tinham que consumir o que era oferecido, e o que era oferecido tinha uma inflação muito alta. Tá? O arroxo salarial é isso aí, não acompanha a inflação. Tá? Aumento da dívida externa com os Estados Unidos, aumento do déficit público, dívida interna, baixo crescimento do produto interno bruto. Anos 70 era 7%, nos anos 80 caiu para 2%. A desigualdade social se tornou muito visível, né? Quem era mais ou menos ficou pobre, e o rico se manteve rico, porque a centralização do capital estava na mão dele. Então, quem tinha menos com arroz salarial, mais pobre ficava. A classe média, ela retrocedeu. Tá? Luta pela democracia e retomada da democracia. Isso aí foi a luta nas diretas já. Foi de 1980 a 1985. Tá? E se estendeu até 1989. Constituição de 1988. Isso aqui é bem importante. Essa Constituição sempre cai nas provas de vestibular. Reformas monetárias. Aí começou, tentaram de tudo para poder diminuir essa inflação, para poder controlar ela. Plano Verão, Plano Bessa, Plano Cruzado, nenhuma das medidas deram certo, visando o congelamento dos preços. Por quê? Era uma loucura. Né? Tu comprava de manhã, era um preço, de tarde era o outro. Anoitecia com valor, amanhecia com outro. Então, por isso que é conhecida a década perdida.
Vamos passar para o próximo. Eleições direta. 1989 vence. Comparados com os carros do mundo desenvolvido, os carros brasileiros são verdadeiras carroças. Fernando Collor de Mello. Eleições diretas, 1989, Collor vence. A frase dele, comparados com os carros do mundo desenvolvido, nossos carros brasileiros são verdadeiras carroças. Ele fala, ele abre o mercado para os carros importados, os carros japoneses, Toyota. Entra o neoliberalismo. Não intervenção do Estado na economia, o mercado se autorregula. Então, o Estado não se envolve, o mercado se autoajusta seus preços. Tá? Começou a entrada do neoliberalismo no Brasil, através do Collor. A indústria brasileira investe em tecnologia automobilística. Ela começou a investir porque ninguém deixa... o carro do Brasil, ele não tinha tecnologia. Estava um carro que essas empresas já estavam instaladas no Brasil japonês, ele, pelo mesmo valor, com uma tecnologia muito melhor, um conforto muito bom. Tá? Então, começou ali a disputa. Eles começaram a investir nos carros brasileiros, porque ele chamava de carroças, e eram carroças mesmo. Só que o Collor pede um impeachment de Collor. Escândalo da corrupção. Então, foi bem turbulento. Vamos passar para o próximo. Década de 90. Itamar Franco era vice-presidente de Collor e assume a presidência da República. Ele era o vice de Collor, que teve o impeachment, e assumiu a República. Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda. Era o ministro da Fazenda do Itamar. Cria um plano real, estabiliza a economia brasileira. Eles conseguiram estabilizar, que era o RV, o plano real, não seguiram. Aumenta o poder de compra da população, a população retoma de novo, a roda começa a girar. Bem devagarzinho, mas ela começa, já que se estabilizou. Aumentar. Mão de obra barata. As empresas estrangeiras começam a se instalar no Brasil, começam as privatizações. Exemplo, Petrobras hoje, que é uma empresa mista, Fernando Henrique Cardoso, FHC, vendeu 49% dela. Então, ela é um capital aberto. Tá? Então, ela é 51% estatal, 49% capital aberto privado. Então, tem uma frase bem importante, bem legal, que é assim, ó, Vargas cria, FHC vende. Vargas cria, FHC vende. Tudo que o Vargas criou lá, Fernando Henrique começou vendendo. Vamos passar para o próximo. A Era Lula. A Era Lula, acho que foi bem marcada, bem conhecida. Então, eu botei os principais aqui, os principais tópicos, conceitos. Investimento em políticas sociais, ele investiu bastante nas políticas sociais. A guerra fiscal, essa guerra fiscal, as empresas saem de um estado e vão para outro, em busca de economia e incentivos fiscais. Lembra do exemplo que eu dei? A empresa estava no Rio Grande do Sul. Ela pagava 10% de imposto para o estado. A Bahia oferecia para ela, não, para mim tu me paga 2%. Ah, então eu vou para a Bahia, tu não tem acordo comigo, não diminui para 2%, eu indo para a Bahia. Pegava e ia para a Bahia. Só que não aumentava o emprego, porque a empresa só saía de um espaço e ia para o outro. Então, essa foi a guerra fiscal. A guerra fiscal, quem dá menos, quem cobra menos impostos, o Estado que cobra menos. Só que isso aí não trouxe, não aumentou o emprego no Brasil, né, não foi positivo. Então, isso aí se chama descentralização da indústria, que antes elas eram localizadas em zonas industriais, e aí elas, pelo incentivo fiscal, a indústria, o objetivo dela? Lucro. Ela vai para o outro que ela paga menos, assim, ela tem mais lucro.
tá? Então, começa a descentralização das indústrias. Exemplo, sai do sul e vão para o norte. Não aumenta emprego, porque na verdade, elas estão ganhando, né? Estão jogando. Proibição da guerra fiscal e a descentralização das empresas, período áureo das empresas. O que o Lula fez? Proibiu a guerra fiscal? Não. Eu vou te diminuir aqui e tu vem para cá. Não. Não tem mais guerra fiscal, acabou. E a descentralização também. Vamos centralizar as empresas. Foi o período áureo das empresas. Elas ganharam muita grana aqui no Brasil. Muita. Muita mesmo. Vamos para o próximo. Aqui é onde está localizada as indústrias, ó. São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. A região mais industrializada que nós temos é São Paulo, né? Rio de Janeiro, aqui ficam localizadas as maiores indústrias. Cada tamanho quer dizer a quantidade que tem. Quanto mais centralizada, mais maior esse arco, esse círculo. 29. Bom, aqui vamos ver se vocês conseguirem entender, tá? Se não, depois pode me perguntar, pode mandar por e-mail, não tem problema nenhum. A industrialização é um dos processos dos principais agentes de transformação do meio e de construção de base da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinar, ó, a industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio. Ela transforma o meio. E de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar que a ruralização da sociedades, a concentração da migração pendular, C, o recorde na oferta a matéria-primas, D, o aumento da migração campo-cidade e a descaracterização da hierarquia urbana. Vou colocar uma enquete para ver se vocês entenderam. Vamos lá? Iniciar a enquete. A, B, C, D. Esse aqui não tem D. Então. Bom, então, responderam 4 novamente. Vamos publicar? Resultados foram publicados. Letra D. Aumento da migração campo-cidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Preparei esse material com bastante carinho, tá? Opa, tem aqui. Yasmin, eu não vi, agora que eu vi. O processo de industrialização no Brasil começou na época Getúlio Vargas? Sim, ele começou na época Getúlio Vargas, com as empresas de base, né? Porque antes ela era muito insípida, ela era muito devagar, que era a indústria cafeeira que investiu em máquinas compradas da segunda revolução industrial da Europa. Então, ela era muito devagar. O processo realmente de industrialização começou na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas constrói, cria
e que, na verdade, tudo que nós temos hoje é herança dele, tá? Por isso que por isso que eu coloquei ali, Getúlio cria, FHC vende, que aí começou a venda. Um exemplo claro que eu sempre dou é assim, ó, tá quase terminando meu tempo. Tu tens uma casa, tu tens uma televisão, tu vende a televisão, tu fica sem televisão, tá? Tudo que tu vender da tua casa, tu vai ficar sem. Mesma coisa é o Brasil. O Brasil que nós vivemos, ele é nosso. Mas se nós começar a vender, nós não vamos mandar mais no Brasil. Quem é que vai mandar? É os outros. É um exemplo bem claro da privatização. O Estado, o exemplo de um Estado que consegue ter uma liderança boa e bem organizada é Santa Catarina. Tá? Não tem tanta privatização lá. E eles são bem organizados. Bom, gente, eu acho que seria isso. Vocês me desculpem alguma coisa, se tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui para. É para isso mesmo, não é para outra coisa, é para me ensinar, vocês me ensinarem, nós crescermos juntos. Gostaria de dar uma boa noite a todos e espero que eu tenha contribuído positivo, que eu fiz meu material com bastante carinho, tá? Boa noite.